Ontem, pouco depois das 6 da tarde, eu trouxe aqui na CNN, já na edição do Arena, a informação de que a Polícia Federal e a Defesa de Bolsonaro fecharam uma data. Bolsonaro fala com a PF na terça-feira que vem. E eu fui a campo conversar com gente próxima ao presidente, tentar entender qual é a estratégia dele para esse depoimento. Organizando as coisas aqui para vocês. Bolsonaro foi chamado para falar na PF após a operação que prendeu seu ex-ajudante de ordens, o ex-major, né, agora tenente-coronel Mauro Cid, um amigo de longuíssima data do Bolsonaro, o Ailton Barros, porque eles, comprovadamente, os indícios são fartos, atuaram para fraudar uma série de cartões de vacinação, incluindo os do Cid, da mulher do Cid, das filhas do Cid, o de Bolsonaro e de sua filha com Michele Bolsonaro. Pois muito bem, Bolsonaro vai ser chamado para falar sobre esse assunto. Mauro Cid, graças ao volume de informações levantadas e obtidas pela PF, está preso há pouco mais, há cerca de uma semana. E Bolsonaro vai na semana que vem falar sobre o assunto. Qual é a orientação? A orientação dada ao presidente. Bolsonaro dirá que nunca, nem sequer, teve ciência sobre a fraude de seu cartão de vacinação. E mais, ele vai fazer isso sem implicar Mauro Cid. Por quê? Porque Bolsonaro teve 3 fraudes no cartão de vacinação. Ele dirá, eu não sei de onde veio, não sei quem fez, fiquei sabendo que tinha isso no dia da operação da Polícia Federal. Não tenho ciência, nunca fui consultado, nunca havia tomado conhecimento. Por que Bolsonaro vai fazer isso? Ele vai dizer que a posição dele anti-vax, veja que aquilo que custou a Bolsonaro votos e popularidade durante a pandemia, hoje se tornou quase que um álibi. A posição dele anti-vax, anti-vacina, é mundialmente conhecida, me disse um aliado de Bolsonaro. Então, ele não teria interesse nenhum em contrariar uma posição mundialmente alardeada. Mesmo, então, para quem tem a tese de que ele ia ou incentivou a fraude para poder circular no exterior. Bolsonaro, mundialmente conhecido por ser um antivacina. Ele pagou o preço por ser contra o isolamento social durante a pandemia e contra a vacinação. Qual foi o preço? Perder as eleições. Agora, ele precisa fazer tudo isso eximindo o Mauro Cid. Bolsonaro não quer agravar a situação do aliado dele. O Cid foi quando major, né, ajudante de ordens de Bolsonaro por 4 anos, conhecia toda a agenda diuturna do presidente da ocasião e agora está preso numa trama que o puxou, graças ao material apreendido no celular dele, que você conheceu em primeira mão aqui no CNN 360, para o centro de uma trama muito maior do que a fraude no cartão de vacinação. A trama que leva ao 8 de janeiro, a trama que leva ao teste máximo das instituições, com invasão e depredação das sedes dos 3 poderes. O chamado por um golpe, inclusive envolvendo insurreição dentro do Exército, está nas mãos do Cid. Isso agravou sobremaneira a situação dele, da qual eu vou tratar em detalhes logo mais. Vem pra cá o meu time todo bonitão. Yuri Pita, Leandro Rezende chegou em cima do laço. E Renata Agostini, maravilhosa. Princesa, o pessoal aí adorou você na paleta goiaba, né? Hoje, eu também. Mas você também? Você está satisfeita? Muito bem. Realça as suas cores. Achei que ficou belo. Pronto. Curti também, ó. Curtiu? Já saiu a caixa, mas agora o Igor não dá pra gente Leandro, nem uns minutinhos aqui, ó. Já saiu. Você tá fora, Leandro, da paleta. Eu até tô olhando pro retorno aqui pra ver qual é a minha cor de gravata, que eu só boto e nem presto muita atenção. Porque eu confio muito no trabalho da galera lá. Isso aí, muito confio bem. cegamente nas pessoas. Muito bem. Renata Agostini, Bolsonaro, não sei, nunca fui consultado, não tenho nada a ver com isso. Agora, defender essa posição sem implicar ou ampliar as implicações que já pesam sobre Mauro Cid vai exigir certo, digamos, cuidado, né? Uma posição equilibrista do ex-presidente da República. Boa tarde a todos, boa tarde, Dani, meus colegas. Bolsonaro, pelo que Dani está nos trazendo, ele vai adotar oficialmente, né, de frente aos investigadores, a linha que ele já indicou quando ele deu a primeira declaração dele, né, que ele nunca precisou,
que ele nunca solicitou um registro falso de vacinação, que nunca foi pedido a ele esse registro de vacinação e que, portanto, não haveria por que ele estar envolvido em algo como a Polícia Federal aponta. Veja que quando, no dia da operação, que a PF foi à casa de Bolsonaro, atrás do seu celular, fez uma operação de busca na residência dele, e Bolsonaro então falou sobre esse episódio, ele ali já tinha tomado esse cuidado que Dani aponta, que é central na estratégia da defesa. Gente, vamos lembrar o que aconteceu naquele dia. Teve ali uma correria dos advogados, a operação da Polícia Federal, ela sempre é uma surpresa para os alvos, ou assim deve ser. Então, teve advogado correndo de São Paulo aqui para Brasília, um que saiu correndo para ver o que tinha acontecido ali na casa dele, mas rapidamente já houve uma comunicação entre eles e Bolsonaro decide, então, falar para a imprensa pela primeira vez sobre esse caso. E aí, ele não nega, ele opta naquele momento, nas suas declarações, ele opta por não negar que existiu um registro falso, ele simplesmente diz que ele nunca precisou, que ele nunca solicitou, que não houve nada da parte dele. E aí ele não cita mais ninguém. Então, costurando isso, né, com o que já ouvi, com o que a Dani nos traz agora, fica claro que, neste caso, a defesa não pretende seguir um outro curso. Ela está seguindo a linha que, inicialmente, ela entendeu que ela deveria se equilibrar. Fica um pouco mais fácil, nesse caso, Dani, do que no caso, por exemplo, das joias, que Bolsonaro também teve que depor. Porque ali, e aí meus colegas, tanto Yuri quanto Leandro Rezende, já apresentaram para vocês algumas vezes a mudança de posicionamento de Bolsonaro naquele caso. Primeiro ele nega, depois ele disse, é meu direito. Nesse caso, o Bolsonaro deu uma declaração, já à luz da operação da Polícia Federal e já tendo conversado com os seus advogados. Então, fica um pouco mais fácil para a defesa não ter de fazer um ajuste brusco de estratégia, que foi o que ele precisou fazer ali no caso das joias. Agora, como fazer isso sem implicar diretamente o seu ajudante de ordens? Aí, nesse caso, ele pode simplesmente não citar, não elocubrar sobre as razões. Porém, gente, vamos lembrar, o próprio registro do presidente, do ex-presidente, no GovBR, onde é emitido o certificado de vacinação, tinha como registro o e-mail de Mauro Cid. Então, as provas ali para Mauro Cid são muito cabais. Ô, Leandro, vamos voltar a falar aqui da estratégia do Bolsonaro e de como o Bolsonaro está tentando se afastar desse episódio da fraude. Aliás, eu tenho mais um bastidor para trazer aqui para vocês. Eu perguntei, olha, e se no meio da coisa forem ali avançar sobre o conteúdo apreendido no celular do Cid, né, que tinha inclusive material golpista, né, dentro das conversas dele? A resposta foi nada tem citação ou participação direta do Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro não aparece ali nesse contexto. Então, até para isso, eles estão preparados. Mas, de novo, né, vai ser difícil fazer tudo isso sem melindrar ou ampliar as implicações sobre esse personagem que está se movimentando. Trocou de advogado, não antecipa, não dê spoiler, mas a gente vai tratar desse assunto. Não vou dar spoiler não, porque, enfim, é uma movimentação interessante, a do Mauro Cid, para dizer o mínimo. Boa tarde para você, Dani, para todo mundo que está com a gente aqui no 360. O Bolsonaro tem um desafio nesse caso, porque ele está lidando primeiro com uma pessoa que foi tão próxima a ele durante o governo federal, a ponto de incomodar outros ministros. A gente já falou disso aqui, mas é importante, sempre que a gente for situar essa prisão do Mauro Cid, da relevância dela, porque durante o governo Bolsonaro havia um incômodo com a excessiva participação do tenente-coronel Mauro Cid, do Max Guilherme, que também está preso, que era ali da segurança pessoal do ex-presidente da República, era assessor especial do presidente, mas tem um contato com a família Bolsonaro de muitos anos. São duas figuras que orbitaram o presidente durante muito tempo e quando o Bolsonaro se torna presidente da República, né, eles se tornam protagonistas do governo e passam a incomodar. Então, os outros ministros. Então, são figuras fundamentais para entender os últimos 4 anos e tem uma relação de afetividade também do Bolsonaro com esses personagens. Vou citar aqui um exemplo. O pai do Mauro Cid, o general Mauro César Lourena Cid, foi colega do Bolsonaro em um curso de formação de oficiais do Exército lá atrás. E o tenente-coronel Mauro Cid, que está preso, é super conhecido desses militares todos que participaram do governo Bolsonaro. Para citar alguns que citamos nessa semana, o Élcio Franco,
cujos áudios golpistas ali foram encontrados no celular, falando com Ailton Barros sobre isso, né? Esse ex-militar amigo do Bolsonaro. O Elcio Franco foi 02 do Ministério da Saúde. O Mauro Cid também conhece, né? Tinha ali um convívio com o general Pazuello, agora deputado federal. Então, essas pessoas se conhecem há muitos anos. E agora, a situação que se coloca é a seguinte: a política, né, espera que o Mauro Cid mate no peito as irregularidades todas e não direcione nada para o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro vai ter que responder, porque, afinal, o cartão de vacinação dele, que foi um dos cartões de vacinações falseados, foi o dele próprio, com o uso do e-mail do tenente-coronel Mauro Cid. Então, ele vai precisar responder a isso. Mas tem esse componente que é sensível para o bolsonarismo, que é essa relação que essas pessoas todas têm já há muitos anos, 20, 30 anos, que essas pessoas convivem. Para a política, o Mauro Cid está rifado. Agora, a ver se o ex-presidente da República também vai rifar ele, como o PL, que fez isso no primeiro dia. Já rifou o Mauro Cid e disse que não tem nada a ver com essa história e que era uma figura que, de fato, incomodava a administração Bolsonaro. Ô, Yuri, eu quero avançar com você. Se você chegou agora, muito boa tarde. 3 horas e 15 minutinhos, o CNN 360 abriu essa edição com o bastidor antecipando a estratégia de Bolsonaro, que vai prestar depoimento para a Polícia Federal na semana que vem. Bolsonaro vai dizer à PF que nunca viu, nem comeu, nem ouviu falar até a Polícia Federal chegar na casa dele sobre fraude do seu cartão de vacinação por meio do seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. A ideia do entorno do ex-presidente é que Bolsonaro se afaste de todo disso, que Bolsonaro diga que não tinha conhecimento, que seu histórico anti-vacina, anti-vax, a sua militância anti-vax, foi a palavra utilizada pelo aliado, é mundialmente conhecida e que ele jamais faria ou daria aval para uma operação dessas, inclusive porque o mundo inteiro sabe que ele é contra a vacinação. O que foi um preço altíssimo para Bolsonaro politicamente, em especial durante a pandemia, que matou mais de 700 mil brasileiros só aqui nesses últimos anos, né? Vai ser usado agora quase que como um álibi. Agora ele vai tentar fazer tudo isso sem implicar o Mauro Cid. E até para eventual questionamento sobre o material golpista encontrado no celular do ajudante de ordens, o aliado do Bolsonaro voltou com a seguinte fala: não tem nenhuma aparição direta do Bolsonaro nesse episódio de golpe, ou seja, estou tranquilo em relação a isso. Yuri, o que a gente deve esperar, né? Será que a Polícia Federal vai circunscrever ao caso da fraude na vacina? Como as coisas apareceram meio que no mesmo inquérito, vai tratar também do golpe? Qual é a importância do direcionamento que a PF vai dar para que a gente consiga entender em que pé estão e quais os próximos passos dessa apuração? Dani, boa tarde para você, Renato, Leandro, quem está com a gente aqui no 360. Isso é crucial porque vale lembrar uma outra informação importante, né? O próprio aparelho celular do ex-presidente Jair Bolsonaro foi apreendido e de lá, a partir das perícias que podem ser feitas, que vão ser feitas, podem surgir outras informações que levem a outras investigações. Existe, num primeiro momento, parecem ser duas questões que andam paralelas e não necessariamente conectadas, embora os personagens sejam os mesmos. E aí, claro que Mauro Cid é o principal alvo dessa operação, né, dessa investigação, pelas funções que cumpria na presidência da República, como um auxiliar dos mais próximos, se não o mais próximo, do então presidente Jair Bolsonaro, pela responsabilidade que tinha como servidor público, como ajudante de ordens. Então, cuidar da documentação pessoal do presidente, nesse caso da certificação da vacina, era uma das suas responsabilidades na sua função e que depois é transferida para um outro servidor público, né? Renato Agostini mencionou que era Mauro Cid quem fazia a administração do acesso ao Conect SUS durante a presidência e quando acaba o mandato presidencial, um novo assessor ao qual Jair Bolsonaro tem direito como ex-presidente é que passa a ser o responsável pelo acesso ao Conect SUS. E lembrando que o certificado de vacina foi acessado tanto em 2022, gerado essa certificação com doses da vacina Pfizer, depois só aquela dose da vacina Janssen, que teria sido aplicada com registro de aplicação aqui em São Paulo ainda em 2021, e é o último certificado em março de 2023, ou seja,
menos de 2 meses atrás, foi em meados de março, dia 14, se não me engano, foi emitida já por esse novo assessor, que era quem tinha acesso ao Conect SUS. A grande questão é o quanto todas essas atribuições, todo o envolvimento de Mauro Cid tinha ou não anuência, conhecimento ou ordem de Jair Bolsonaro. Esse é o grande passo, seja para essa emissão de certificação de vacinas, como um cuidado caso Bolsonaro permanecesse mais tempo nos Estados Unidos, seja por toda a trama de tentativa de golpe que está sendo desvelada aí por essas quebras de sigilo telemático. A Renata traz uma lembrança aqui, que é o Wagner Rosário, que era o ministro da CGU do Bolsonaro, Controladoria-Geral da União. No último dia, 2 horas antes de sair do posto, é sério isso, real oficial, ele abre um procedimento para investigar a fraude na vacina. Então, a Renata fala, olha, não dá para dizer que só soube pela PF. Há um registro, Renata, de que o Wagner tenha avisado o próprio Bolsonaro a respeito disso? Não, oficialmente não, mas sim, Bolsonaro sabia. E outra, no início do ano, quando já na gestão Bolsonaro a CGU estava já sob o comando do ministro Vinícius Carvalho, houve declarações do próprio ministro atual dizendo que eles estavam investigando. Então, não se sabia, com a riqueza de detalhes após a operação da Polícia Federal, tudo o que aconteceu. Hoje a gente consegue dizer que houve um registro em determinada data, depois outros registros em outra data. Ou seja, a gente sabe com riqueza de detalhes como ocorreram essas tentativas de falsear a caderneta de vacinação de Bolsonaro. Mas já era público e de conhecimento geral de que havia algum tipo de fraude. Então, o Bolsonaro pode dizer que não sabia esses detalhes, mas ele simplesmente dizer que só no dia que a PF chegou lá, que ele entendeu que tinham ido lá atrás dos registros de vacinação dele, não vai dar. Até porque, Dani, segundo ali gente próxima ao ex-ministro Wagner Rosário, ele toma a iniciativa de abrir essa apuração depois que ele mesmo convence Jair Bolsonaro a abrir os dados dos seus registros de vacinação, porque tinha mais um pedido lá para que isso seja aberto e estava sob sigilo. Então, se a gente não soubesse por apuração, seria muito improvável imaginar que não houve a mesma comunicação depois entre os dois para dizer, peguei aqui, matei uma vacina, e aí, né?